Muito legal a gente estar juntos mais uma vez. Estou muito feliz. A repercussão da primeira aula foi muito legal, muito envolvimento e muito engajamento. Engajamento é uma palavra que eu vou falar muito hoje. Bom, um grande boa noite para todos. Deixem seus comentários, suas perguntas aqui no chat. A gente tem muita coisa para falar. E lembre-se de uma coisa, hein? Bem legal. No final, a gente vai ter um sorteio e no final a gente vai ter um sorteio do kit Texaco e do kit churrasco. Bom, olha, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento da gente estudar gestão, da gente se preocupar em fazer gestão na nossa oficina. E hoje eu quis trazer nessa aula a gestão de funcionários na perspectiva atual do mercado. O Fábio, todo mundo fala sobre funcionário, sobre transformar funcionário em equipe, tudo muito lindo, maravilhoso, mas eu não consigo colocar isso na minha oficina. Vamos pensar um pouquinho, volta um pouquinho a tela aí. Vamos pensar um pouquinho na questão, isso, deixa aí, obrigado, Thiago. Vamos pensar um pouquinho no momento que a gente está vivendo e que a gente vem vivendo. Existe uma mudança no perfil do consumidor. Quem é o consumidor? É o dono do carro. Quem é o dono do carro? É o mecânico? Não. O dono do carro é o dentista, é o professor, é o médico, é o empresário ou a empresária. Esses são os consumidores, donos dos carros, que vão levar esse carro. Só que nós precisamos entender que o perfil deles está mudando por causa de tudo que vem acontecendo nos últimos meses. E essa mudança tem levado os consumidores a mudar a forma dele agir e interagir com a gente. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo, mas não somente nós entendemos o que está acontecendo. A gente precisa fazer nossos funcionários entenderem um pouquinho disso. Só para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa abrangeu vários itens, mas tem um que eu acho que é legal a gente trazer aqui, quando a gente fala dessa mudança do consumidor. Nessa pesquisa, 12 entrevistados, 40 hoje têm medo de perder o emprego. 50 estão com a renda reduzida. E 100% estão cortando qualquer tipo de gasto. Quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso são os consumidores, são os donos de carro, e isso vai refletir diretamente na sua oficina. Então, existe uma palavrinha mágica para esse processo todo, que se chama afetividade. Nos dias de hoje, nossa oficina primeiro a atividade com o nosso cliente. Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre a necessidade de criarmos proximidade com os nossos clientes. Isso eu já falo há muitos anos. Só que agora, além de criarmos proximidade, também temos que criar afetividade. Precisamos criar afetividade com os clientes. E essa afetividade, ela é criada por mim, que sou dono, e pelos meus funcionários. Isso, a necessidade da gente trabalhar o engajamento dos nossos funcionários. Quando a gente pensa em engajamento, e aí, Thiago, por gentileza, pensa em engajamento, a gente precisa entender bem como funciona esse processo, né? E eu quero puxar aqui
Quero puxar para o lado nosso de donos de oficina. Ser dono de oficina não é fácil. Manter os nossos funcionários engajados também não é fácil. E a questão principal é que a gente também nem sempre consegue enxergar como que o engajamento faz diferença na produtividade da nossa oficina. Então, se eu quiser ter uma oficina hoje mais produtiva, pensando no perfil dos consumidores que eu acabei de falar, eu preciso ter mais engajamento na minha oficina. Eu preciso fazer com que os meus funcionários sejam mais engajados. Sabe aquela história de que há muito tempo atrás o pessoal sempre falava e veio de anos até agora recente falando sobre é importante nós transformarmos nossos funcionários em equipe. Tá certo, mas como é que a gente faz isso? Se a gente for transformar funcionários em equipe, se a gente for fazer o processo de transformar funcionários em equipe e trazer isso para o momento atual, a gente vai ver que eu preciso engajar os meus funcionários. Quando eu falo gestão de funcionários na perspectiva atual do mercado, eu estou falando exatamente de engajar os nossos funcionários. Eu não sei, eu estou vendo aqui minha imagem um pouquinho, mas eu estou conectado a cabo aqui na minha internet. Vamos ver se estabiliza. A gente fez os testes e ficou bem legal e deu tudo certo. Vamos ver se assim. Vamos lá. Bom, prestem atenção e tenham cuidado. Precisamos engajar os funcionários. Bom, vamos mais adiante, Thiago. Passa o slide para mim e a gente vai tentar entender agora como que a gente vai passar por esse processo de engajamento. Vamos entender que gestão é fazer engajamento, onde não existe mais eu e sim o nós. Então, lembrar o seguinte, né? Tem um que eu gosto muito de usar, nós precisamos conversar com os nossos funcionários, mostrar a eles que, olha que legal, precisamos mostrar para os funcionários, ou nós seguramos a porta da nossa juntos, ou nós vamos baixar ela juntos. Isso é trazer o engajamento para a nossa oficina. Quando eu tenho o engajamento, quando existe mais o eu, e sim o nós, quando nós temos a importância de segurar o portão da oficina aberto, não sou o dono, todos nós, a gente vai aumentar a produtividade. Isso reflete na qualidade do atendimento ao nosso cliente externo e na qualidade do atendimento ao nosso cliente interno. Quem são nossos clientes externos? Quem são nossos clientes internos? Os nossos funcionários. Deu para entender legal como é que a gente consegue o processo de engajamento e como que o resultado do processo de engajamento muda no dia a dia? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Thiago, passa para mim, por favor. A gente vai falar sobre tudo isso e aí a gente vai conseguir entender melhor como que a gente pode trabalhar isso no dia a dia. Olha, eu rodo e ando em muitas oficinas, muitas, e eu percebo que muitos donos de oficina já investiram em funcionários e hoje não. Deixa eu desligar aqui um minutinho só para ver se melhora a conexão. Eu desliguei
meu Web, vamos ver se melhora. Vocês estão. Se melhora. Sibeli, me avisa que no WhatsApp a conexão melhorou. A web, vamos lá. Então, muitos donos já comentaram comigo sobre dificuldade que passaram em treinar funcionários e esses mesmos receberem o treinamento e logo em seguida saírem da oficina. Aí eles já desistiram de investir em mais treinamento. Então, isso é um perfil, isso, a conexão não melhorou ainda, hein? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Só um minutinho, gente. Vamos tentar ver se eu melhoro a ação para mudar um pouquinho e ver se a gente consegue resolver. Ó, pessoal, eu vou pedir 5 minutinhos, talvez até menos um pouquinho. Fiquem antenados no ar aí, e aí fica ruim. E dá 5 minutinhos, eu vou sair e volto. É o tempo de você tomar uma aguinha e voltar, hein? Vamos continuar aqui juntos. Vamos lá. Deixa eu tentar resolver aqui. Vamos lá. Mas, ó, fiquem aí, hein?
Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? A imagem está melhor. Tiago, coloca a apresentação. Isso, Tiago, coloca a apresentação aí. Ah, Tiago, a resolução da apresentação, você consegue ajustar? Ótimo. Pessoal, vamos caminhar de novo. Travou demais no começo e é engraçado isso, né? Quero pedir desculpa para vocês. A gente testou antes de ontem e testamos hoje e agora deu um probleminha, mas olha, vamos embora, hein? Vamos continuar firme. Então, bater palma aqui e retomar o trabalho. Vamos lá. Só para a gente não se perder de uma forma muito rápida, eu estava falando sobre a mudança de perfil do consumidor, como que isso reflete no dia a dia da nossa oficina, porque o dono do carro está mudando, e que gestão de funcionários, neste momento que a gente está vivendo, é fazer engajamento dos nossos funcionários, é fazer com que o nosso funcionário entenda que não existe mais o eu, existe o nós. Sabe aquele funcionário que é muito bom, aquele funcionário que sabe tudo, mas não consegue trabalhar junto com os outros? Neste perfil que a gente está vivendo, o funcionário não vai mais poder fazer parte da sua equipe, porque ou nós seguramos a porta da nossa oficina juntos, ou nós vamos baixar ela juntos. Não existe mais eu, dono da oficina, conseguir segurar a porta da oficina sozinho. Ninguém consegue isso. E todas as vezes que a gente consegue engajar os nossos funcionários, ou seja, fazer gestão dos nossos funcionários, e eu quero falar aqui de uma maneira muito diferente e muito prática para você conseguir colocar amanhã o que a gente estiver aprendendo hoje nessa aula na sua oficina. Esse é o livro do curso de gestão da Texaco. Então, todas as vezes que o meu funcionário começa a se engajar no processo da oficina, e eu vou explicar direitinho como é que a gente oficina, a gente consegue atender bem o nosso cliente externo e o nosso cliente interno. Quem são nossos clientes externos? O dono do carro. Quem são nossos clientes internos? Os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Então, a gente precisa tentar entender um pouquinho de como que o mercado está, de como que o consumidor está mudando. E eu não sei se vocês escutaram, porque travou um pouquinho, mas teve uma pesquisa recente, e isso reflete diretamente em nossas oficinas, em que, e eu vou repetir ela rapidinho, porque eu não sei se vocês conseguiram escutar, mas 40% dos entrevistados hoje têm medo de perder o emprego. 50% estão com a renda reduzida e 40% estão cortando gastos. Esses são os donos de carros que vão na sua oficina. Se eu entendo, é uma coisa. Se eu e meus funcionários entendem, é outra completamente diferente. E isso é engajamento. Bom, esses minutinhos aqui foi só para retomar de onde a gente tinha parado. Tiago, vamos para frente aqui. Bom, e aí, o que a gente consegue perceber? Que muitos donos de oficina, no passado, já investiram em treinamento da sua. Ele foi lá, pagou treinamento, e de repente o funcionário saiu e foi embora. E deixou ele na mão. Aí ele começou a pensar assim, eu não vou mais investir. Não vou mais investir. Eu gasto dinheiro com meu funcionário, eu pago cursos para ele, eu invisto em treinamento, eu tento formar uma equipe, e aí, por causa de R$ 200, ele sai. Se ele saiu, é porque ele não estava engajado. E aí, nesse ponto aqui, a gente tem duas reflexões muito importantes para a gente fazer. A primeira é que, quando eu invisto em treinamento, na realidade, eu estou investindo para melhorar a capacidade técnica ou de gestão do meu funcionário. Mas ele precisa estar engajado, ele precisa entender que este curso
é bom para ele, mas é bom para a empresa. Não é bom só para ele. Então, a rotatividade de funcionários nunca está ao investimento que você faz no treinamento dos seus funcionários. Porém, tem uma outra análise muito importante que a gente tem que fazer nesse momento. E essa é essencial. Tudo o que nós queremos fazer na nossa oficina, direcionado para a gestão de funcionários, começa por nós, donos da oficina. Eu, como dono, eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso me tornar exemplo para os meus funcionários. E o exemplo passa por todo o processo, de pequenas ações até ações mais delicadas, ações que envolvam a equipe e o processo todo. Ô, Fábio, é fácil conseguir isso? Não, eu não vou mentir para vocês. Mas o dono de oficina, que tem que ficar pedindo para o seu funcionário fazer aquilo que ele sabe que ele tem que fazer, significa que você não tem gestão de funcionários, significa que seus funcionários não estão engajados com o processo da sua oficina. Guarda isso. Se você, dono da sua oficina, que hoje está participando dessa aula do curso de gestão da Texaco, se você precisa ficar lembrando seu funcionário do que ele tem que fazer, significa que falta gestão de funcionários. Por isso, a gestão de funcionários é tão importante nesse momento que a gente está vivendo. Vamos lá, Thiago? Passa para mim, por favor. Quando a gente tem, e aí tem uma mudança muito legal nesse processo, porque quando a gente tem um funcionário engajado, o funcionário que está engajado, ele mesmo separa, ele mesmo exclui aquele funcionário que não está tão engajado com os processos da oficina. Porque o objetivo da oficina passa a ser o objetivo do funcionário. É mais ou menos assim, o funcionário não vai ver eu, dono da oficina, comprar um apartamento novo, viajar para o exterior, comprar um carro novo e ele continuar ganhando a mesma coisa que ele ganhava lá atrás. Ô, Fábio, significa que você está falando que eu tenho que dar aumento para o funcionário? Não. Eu estou falando que quando a gente quer implantar gestão de pessoas, da mesma forma que eu falei, ou nós seguramos a porta da oficina juntos, ou nós vamos baixar ela juntos, a recíproca também é verdadeira. Nós vamos ganhar juntos. Então, se eu ganho mais, os meus funcionários, se a oficina ganha mais, se a oficina é mais produtiva, os meus funcionários também podem ganhar mais. E aí, no finalzinho do bate-papo, dessa aula, eu vou falar com vocês sobre a questão de bônus. Eu não estou falando para você aumentar o salário, mas você pode criar bônus para metas estipuladas. Qual que é a meta de venda da oficina num todo? Qual que é a meta de venda de um produtivo? É importante ter essas duas metas definidas. Quando você tem a meta do seu funcionário, só os produtivos vão ganhar. E é certo. Quando você tem, além desta meta, a meta da empresa, aí todos ganham, inclusive os administrativos. Isso é pensar no nós. E aí vale a gente caminhar aqui pensando o seguinte, olha, eu vou ver na média dos meses anteriores quanto que meus funcionários produtivos venderam. E vou estabelecendo metas para cada mês. Olha, você tem que vender 10 mil reais, 8 mil reais, 7 mil reais. Isso vai depender do tamanho e do perfil da oficina. E a oficina, num todo, a média de faturamento dos últimos meses foi 40 mil. Então, se vendemos 40 mil, ninguém ganha bônus, ninguém ganha nada. Mas se vendemos 43, 45, todo mundo ganha um pouquinho. Se vendemos 50, todo mundo ganha um pouquinho mais. É desse jeito que a gente faz com que os objetivos da oficina, com que os compromissos da oficina passem a ser compromissos e objetivos do nosso funcionário.
É assim que a gente começa o processo de engajamento. Por isso que eu, como dono, tenho que ser exemplo. Por isso que eu, como dono, preciso mostrar para os meus funcionários que em tempos de crise eu ganho menos e eles também ganham menos. Tem que ser assim. Mas em tempos de muito movimento, em tempos em que você consegue melhorar o ticket médio da sua oficina, eles também vão ganhar mais. Esse é o caminho inicial da gente trabalhar o engajamento. Bom, vamos dar sequência aqui e vamos tentar entender um pouquinho mais o processo de gestão de funcionários, né? Eu venho falando desde o comecinho sobre essa questão de engajamento e que está ligado diretamente à gestão de funcionários. A gente ter um ambiente bom é extremamente, dentro da oficina, é extremamente importante. Isso ajuda no processo de engajamento. Então, quando eu falo da nossa mudança de dono de oficina, eu estou falando o seguinte: ninguém precisa ficar passando a mão na cabeça do funcionário quando ele está errado. Mas você, como dono, não precisa chamar a atenção dele na frente dos outros. Você pode chamar a atenção e deve chamar a atenção do seu funcionário, mas sozinho, você e ele. E quando seu funcionário fizer um serviço legal, com boa produtividade, elogie ele na frente de todos. Quando eu faço isso, eu começo a dar os primeiros passos para fazer com que o ambiente da minha oficina fique mais agradável. E isso traz satisfação para os nossos funcionários, que são duas coisas que andam juntas, não são iguais, mas andam juntas. Satisfação, ambiente agradável para se trabalhar, mais engajamento. É importante o meu funcionário entender, e eu sou obrigado a mostrar para ele, que o ambiente é agradável, que o ambiente é legal de se trabalhar, quando todos pensam no nós. E eu estou repetindo isso porque é muito importante. Às vezes, e eu conheço várias oficinas assim, tem um mecânico, tem um lanterneiro, tem um funileiro, ele é muito bom, mas ele não sabe trabalhar em equipe. Ele é bom para ele. No momento dessa mudança, no momento que a gente está vivendo, nessa mudança de perfil do consumidor, que é o dono do carro, não dá mais para a gente pensar assim. Não dá mais para a gente poder entender que eu vou continuar do mesmo jeito, meu funcionário vai continuar do mesmo jeito. No bate-papo passado, da aula passada, na primeira aula nossa, eu comentei com todos. Tudo está mudando e nós precisamos acompanhar essa evolução. Por isso, a necessidade de implantarmos a gestão financeira na nossa oficina e trabalharmos alguns indicadores. Só trabalhar os indicadores sem fazer os nossos funcionários se engajarem no processo não vai dar certo. Bom, vamos continuar aqui. Thiago, muda para mim aqui. Pode passar? Isso. Então, não, volta, Thiago, foi rápido demais. Vamos lembrar do nosso sinal aqui, Thiago. Gente, lembra o seguinte, para você saber se seu funcionário está engajado ou não, o sucesso da oficina vai ser o sucesso dele. Quando ele entender que a oficina cresce, ele cresce. Quando a oficina ganha, ele ganha. Quando a oficina recebe elogios, ele recebe elogios. E quando a oficina é cobrada, ele é cobrado, o funcionário está engajado. E o mais legal disso é que você começa a separar aqueles funcionários que não querem fazer parte desse processo de engajamento. Então, eu já vou falar, aproveitem do momento que a gente está vivendo e, se for necessário, ajuste o quadro de funcionários da sua oficina. Esse é o momento da gente ter equipe, da gente implantar uma gestão de funcionários e fazer o engajamento deles. Vamos lá? Isso. Bom,
E como que a gente consegue esse engajamento? Então, peraí, Thiago, para aí um pouquinho, por favor. E como que a gente consegue o engajamento? Eu vou passar 4 passos que vocês devem seguir. Primeiro, valores e metas precisam estar bem definidos. Então, metas, eu já falei, estabeleça uma meta para cada funcionário produtivo baseado nos números dos últimos meses. Estabeleça, e todos os meses você tem que ir mudando e ajustando essa meta. Estabeleça uma meta para a oficina. Quanto que a oficina precisa faturar? Quanto que a oficina precisa vender? De peças e de serviços. Valores. Para que a sua oficina não fique negociando preço de orçamento, ofereça valores para o seu cliente. O seu cliente precisa entender que a sua oficina ela tem ferramentas que outras oficinas não têm, ela tem equipamentos que outras oficinas não têm, ela cuida da segurança e da saúde dos seus funcionários, dos seus clientes, e você precisa deixar isso de forma clara para o seu cliente. Ele tem que entrar na sua oficina, bater o olho nas paredes, no balcão, na mesinha e enxergar isso daí. O segundo passo é reconhecer as conquistas dos seus colaboradores. Reconhecer na frente de todos. Então, guarda a frase que eu comentei há pouco. Você vai chamar a atenção de um funcionário, chame a atenção do seu funcionário sozinho. Ele fez uma coisa legal? Elogie na frente de todos. Esse passo é essencial para você trazer os funcionários para mais perto de você. Esses foram os 2 primeiros. Agora vamos para os outros 2 passos importantíssimos. Sermos transparentes. O que significa sermos transparentes? Eu não sei você que participa dessa aula, mas eu conheço alguns donos de oficina que decidem pagar comissão para o seu funcionário. E aí, vende por um valor, mas na hora de pagar a comissão, altera o valor que está pagando. Eu não estou sendo transparente. Então, é melhor eu negociar um percentual de comissão menor. Ser transparente. Não prometer para o meu cliente que eu estou oferecendo uma peça X e na hora de colocar no carro, coloco uma peça Y e meu funcionário enxerga isso. Na cabeça do meu funcionário, passa o seguinte: se ele está me enganando, se ele está enganando o cliente, eu posso enganar ele. E por fim, o 4º e último passo para você conseguir o engajamento, crie, se possível, uma caixa de sugestões, onde o funcionário não precisa colocar o nome dele, mas tem que fazer uma reunião e falar: pessoal, essa caixinha é para você colocar sugestões e críticas construtivas. Não é para pedir aumento de salário, não é para pedir nada. É assim, olha, o layout da nossa oficina está assim, e se a gente fizesse uma mudança assado, melhoraria. As ferramentas estão dispostas, as ferramentas de uso geral estão dispostas de um jeito, e se ficarem de outro, vai ser melhor. Crie uma caixa de sugestões. Você pode ter certeza que ela vai funcionar muito nos primeiros meses, porque todo mundo vai querer dar sugestão, e aqui eu estou falando para uma oficina muito pequena que tem um funcionário, ou para uma oficina maior. Não tem problema. A caixa de sugestão ela é boa, porque ela faz com que o funcionário expresse aquilo que ele está enxergando da oficina como sugestão para melhorar. É assim que a gente vai conseguir o engajamento. Então, guardem esses 4 passos. Eles são essenciais para a gente conseguir o engajamento dos nossos funcionários. Vamos lá? Bom, Fábio, você falou tanto de engajamento e de gestão de pessoas, mas olha só, no momento em que a gente vive e nas oficinas que eu visito, eu vejo que muitas delas não possuem gestão de pessoas.
E por não possuírem gestão de pessoas, falta engajamento. E quando falta engajamento, a gente percebe um aumento na rotatividade, ou seja, os funcionários entram e saem da oficina com muita frequência. Você não consegue montar uma equipe, você não consegue ter engajamento quando você tem muita rotatividade na sua equipe, nos seus funcionários, na sua oficina. Vamos lá, Thiago. Quando você não tem engajamento, existe uma diminuição de desempenho, ou seja, diminui a produtividade. Os seus funcionários produzem menos, porque eles não estão nem aí. Eles não entenderam, eles acham assim, eu finjo que eu trabalho e ele finge que me paga. E não é assim que nós vamos conseguir vencer esses momentos que a gente está vivendo, e não é assim que a gente vai conseguir chegar lá na frente. A gestão de pessoas vai nos possibilitar mudar tudo isso que eu estou falando. E aqui eu estou trazendo só para você refletir se na sua oficina acontece alguma coisa parecida com isso que eu estou falando. Existe aumento de rotatividade? Os funcionários não produzem tanto quanto você gostaria que eles produzissem? Tiago, pode passar até o final desses itens aí. Mais um. Isso. Depois a gente tem mais um, mas vamos ficar até aqui. Diminui a produtividade. Os seus funcionários faltam por qualquer coisa. Então, o time de futebol perdeu, ele falta. O time de futebol ganhou na segunda-feira, ele falta ou atrasa. A tia morreu, a avó morreu, sei lá quem. Qualquer coisa é motivo para o seu funcionário faltar. E aí, sabe o que acontece? Ele vai num SUS, ele vai no hospital e ele pega um atestado. Se ele faz isso com muita frequência, é porque ele não se preocupa com a oficina, ele não está engajado, ele não entendeu os objetivos da oficina. E se ele não entendeu, o ponto de partida sou eu. Eu, como dono, não consegui passar isso para ele. Eu, como dono, não consegui mostrar isso para ele. Quando falta gestão de pessoas, quando falta engajamento, existem comportamentos que destoam. Fábio, o que é comportamento que destoa? Comportamento que destoa é aquele comportamento que meu funcionário, às vezes, fala alto no meio de todos, às vezes reclama em voz alta, aquele que não tem paciência de escutar o que o cliente está falando. Isso é comportamento que destoa. Isso é que faz com que o processo nosso... Isso que faz com que a falta de engajamento e a gestão de pessoas fique visível. E todos conseguem perceber. Clientes, funcionários e donos. Vamos lá, Thiago. Bom, e para finalizar, não tinha outra opção, né? Quer dizer, se falta engajamento e se eu não tenho gestão de pessoas, não tem jeito. Meus funcionários não vão estar motivados. Então, eu primeiro mostrei como que a gente faz para engajar os nossos funcionários, e agora eu mostrei os passos e as etapas, e agora eu mostrei como que são as oficinas que não têm gestão de pessoas, como que são as oficinas que não têm engajamento. A sua oficina, você que está participando dessa aula, tem algum desses itens que está nessa tela aí para você, que acontece na sua oficina? Para pensar um pouquinho. Pode passar. Isso. A gestão de pessoas, a gestão de funcionários, nos momentos que a gente está vivendo hoje, no perfil atual do mercado, ela é muito clara nisso que está aqui nessa tela para a gente, nesse slide. Para as oficinas pequenas, elas têm uma necessidade maior de engajamento. Uma oficina com 2 funcionários, se eu perder um, eu tenho muitos problemas. Se eu tiver um funcionário e perder ele, eu estou sozinho. Então, a oficina pequena precisa trabalhar muito o engajamento dos funcionários. Para o funcionário entender que crescer juntos é efetivamente ganharmos juntos. Mas as oficinas maiores, a gestão de pessoas é uma questão de sobrevivência.
Se eu não tenho gestão de pessoas, se eu não tenho engajamento, eu não cresço e com certeza eu vou ter muitos problemas lá na frente. Por isso, a importância de você, a partir de amanhã, não é da virada de um mês para outro, não. É amanhã já começar a trabalhar o engajamento e a gestão de pessoas na sua oficina. Bom, mas o Fábio está falando em engajamento, já mostrou algumas etapas que devem seguir, já também falou de oficinas que não trabalham a gestão de pessoas, mas eu não poderia deixar de trazer alguns indicadores que vão engajar os funcionários da sua oficina. São indicadores que vão te ajudar a engajar os funcionários da sua oficina. E aqui a gente vai estar falando de horas disponíveis e de horas vendidas. Guardem isso, horas disponíveis e horas vendidas. Então agora é o momento da gente fazer algumas continhas. E vamos fazer junto agora. Vamos lá, Thiago? Vamos lá, pode passar. Vamos entender o que são horas disponíveis. Pode passar, Thiago. Isso, mais um. Mais um. Opa, não, volta, desculpa. Isso, vamos lá, deixa aí. Gente, quando a gente pega o dia da semana, então vamos pegar hoje, terça-feira. A parte da manhã, a gente tem 4 horas, que é de 8 às 12, e a parte da tarde a gente tem aproximadamente 4 horas e meia. Óbvio que a gente está tirando aqui o horário de almoço. Então, nós temos horas disponíveis por dia para se trabalhar, 8 horas e 30. Mas para a gente calcular, a gente precisa transformar isso em horas centesimais, então a gente trabalha com 8,5 horas disponíveis. Isso pensando na convenção coletiva dos funcionários que trabalham com oficina mecânica, dos mecânicos e de todos que trabalham numa oficina. Possuem uma carga horária de 44 horas semanais. Então, quando a gente fala em horas disponíveis, os nossos funcionários, principalmente os produtivos, disponibilizam, têm para poder vender 8,5 horas por dia. Combinado? Guardem este número, 8,5. Vamos lá. Bom, então agora, peraí, Thiago. Então, 8 horas trabalhadas por dia, 8,5 horas trabalhadas para cada funcionário. Se eu tiver 10 funcionários, é uma coisa. Se eu tiver um funcionário, é multiplicar por 8,5. Vamos lá. Se eu pegar como referência o mês de junho de 2020, o mês de junho tem 21 dias úteis, ou seja, todas as vezes que eu quiser encontrar a quantidade de horas disponíveis, eu preciso entender quantos dias úteis tem no mês que vai começar. Porque essa análise eu sempre faço na virada do mês. Então, se eu estivesse fazendo essa análise de maio para junho, eu ia identificar que o mês de junho tem 21 dias úteis. Eu peguei o mês de junho como exemplo, porque ele é o mês fechado, é o último mês fechado, que terminou aí há 15 dias atrás. Vamos lá. Bom, a minha oficina tem 4 produtivos. Quantos produtivos tem na sua? Anota num papelzinho aí. Tem 2, tem 3, tem 10 produtivos. Só funcionários produtivos. Tá bom? Vamos lá? Bom, então, na minha oficina, eu tenho 714 horas disponíveis para eu vender. Se você tiver 2 funcionários, são menos. Se você tiver 10 funcionários, são mais. Multiplica 8,5 por 21, vezes 4 funcionários produtivos, que é o exemplo da minha oficina, dão 714 horas mês. Essas são as horas disponíveis da minha oficina. Faça a conta e encontre a quantidade de horas disponíveis na sua oficina. Combinado? Agora nós vamos caminhar mais um pouquinho para entendermos quanto que nossa oficina está cobrando pelas horas de serviços vendidas. Ou seja, eu fecho o mês e vou olhar qual que foi o valor da hora de serviço que eu vendi. Quando eu junto esses números, total de horas disponíveis,
horas vendidas, etc., eu vou conseguir fazer uma análise muito legal. Então, a minha oficina tem 4 produtivos. Vamos lá. O valor que eu vendi de serviço na minha oficina foi 24 mil. Pega na sua oficina quanto você vendeu de serviço no mês de junho. Mas olha, é só de mão de obra, hein? Não pode incluir aqui peça. Aqui é só mão de obra. 24 mil. Aí eu vou dividir 24 por 4 produtivos. Ou seja, cada produtivo vendeu 6 mil reais. Bom, aí já é um número legal para a gente ver. Mas aí, ele vendeu 6 mil reais no mês. Então agora, como o mês de junho teve 21 dias úteis, eu vou pegar esses 6 mil reais e vou dividir por 21 dias úteis. E aqui eu consigo encontrar quanto meu produtivo vendeu por dia. Então, cada produtivo da minha oficina vendeu por dia R$ 285,71. Faz a conta, anota essa linha de raciocínio, esse cálculo que eu estou mostrando aqui, e veja quanto seu produtivo vendeu por dia, só de mão de obra, quanto seu produtivo vendeu por dia, na sua oficina. E agora, a gente vai encontrar quanto o nosso produtivo vendeu por hora. Passa aí, Thiago, por favor. Então, eu vou pegar os 285,71 e vou dividir por 8,5. Lembram do 8,5? É aqui que ele entra. Então, a minha oficina, exemplo, vendeu no mês de junho o valor hora de mão de obra de R$ 33,61. Aqui eu não estou julgando e não estou analisando se o valor é baixo ou é alto. Porque isso vai mudar, isso muda de oficina para oficina, porque tem uma série de outros indicadores que precisam ser levados em conta para uma análise no todo. E que a gente vai ter essa análise nas outras aulas que a gente vai ter aqui no nosso curso de gestão da Texaco. Mas aqui, o mais importante é o referencial. Eu começo o mês de julho sabendo que a média da hora de serviços que eu cobrei, que eu vendi, vou mudar aqui, que eu vendi no mês de junho foi de R$ 33,61. Olha que legal, o número que nos mostra e nos dá um referencial para a gente poder aumentar o valor da nossa hora. Os funcionários engajados nos ajudam a melhorar. Lembra na aula passada que a gente falou sobre a meta de venda diária? Pois é, eu junto a meta de venda diária com o valor da hora vendida, mostro para os meus funcionários e falo, a nossa meta, lembra que eu falei agora, um dos passos do engajamento? A nossa meta vai ser tal. E eu vou estipular essa meta todos os meses. Combinado? Vamos avançar mais um pouquinho agora. Aqui a gente viu o valor da hora de vendida só de serviço. Agora a gente vai ver de peças e serviços, que é um outro número muito importante e o cálculo é basicamente o mesmo. Vamos lá? Então, pode ir passando, Thiago. Eu tenho 4 produtivos, o valor, mais um, Thiago. Isso. Então, o valor vendido total da minha oficina, ou seja, o faturamento da minha oficina no mês de junho, por exemplo, foi 70 mil. Aí eu divido por 4 produtivos e encontro 17.500. Pego esses 17.500, divido por 21 dias úteis, chego no valor de R$ 833. E pego esses R$ 833 e divido por 8,5. Vou encontrar um número de R$ 98,03. Este é o valor da hora vendida, hora peças mais serviços, da minha oficina do mês de junho. O que eu vou fazer? Vou ajustar minha meta para fazer com que os meus funcionários que estão engajados passem a vender não a 98, a 110, a 115, a 112. Por isso a importância de eu saber quanto que eu vendi a hora. O verbo que eu estou usando é no passado.
Eu fecho o mês e faço essa análise para projetar o mês seguinte. E é isso, são números assim que trazem o engajamento. São números assim que possibilitam seu funcionário, ao entender este processo e estes números, produzir mais. Deu para entender até aqui? Olha, vão colocando as perguntas, as dúvidas, porque eu vou ajudar a responder todas aquelas que eu puder e que eu conseguir. Vamos lá? Bom, encontramos esse valor das horas vendidas, sabemos que nossa oficina tem horas disponíveis, e aí, quando a gente analisa que a minha oficina, no exemplo nosso aqui, tem 714 horas disponíveis, significa que eu tenho que trabalhar na minha oficina para buscar conseguir vender, no mínimo, 714 horas. Óbvio que às vezes eu tiro um pouco por causa da ociosidade, o tempo que meu funcionário vai no banheiro, o tempo funcionário engajado não bate o ponto e vai escovar dente. Funcionário engajado não bate o ponto e vai tomar café. Funcionário engajado chega antes, toma o café, chega antes, escova dente, vai no banheiro, põe o uniforme, na hora certinha, está lá na oficina. Ô Fábio, mas é fácil conseguir isso? Não, não é fácil, mas é possível, com todo esse processo, esse passo a passo que a gente está falando. E é isso que vai ajudar a sua oficina a sair cada vez mais forte. Isso vai ajudar a sua oficina a ganhar mais dinheiro. Bom, vamos continuar? Pode passar mais um, Thiago? E eu acho que tem mais um aqui. Bom, o que depois que a gente consegue entender os números da hora vendida, a quantidade de horas disponíveis, é importante a gente entender que a nossa equipe não é feita só de números. Elas são pessoas, são seres humanos que têm fraquezas e que têm forças. E muitas vezes a gente não consegue entender isso. Muitas vezes a gente não se preocupa ou não consegue entender que às vezes meu funcionário está produzindo um pouco menos porque o filho dele está doente, porque a esposa dele perdeu o emprego. Então, quando a gente traz o nosso funcionário para mais perto, a gente não trabalha só em achismo. Eu acho que é melhor isso, eu acho que é melhor aquilo. Não. Quando a gente trabalha com engajamento, a gente começa a nos aproximarmos mais dos nossos funcionários para entender quando ele não está produzindo o que eu sei que ele consegue produzir. Quando eu entendo isso, eu trago ele para mais perto e falo, olha, se sua esposa perdeu o emprego, vamos trabalhar mais aqui, você vai ganhar mais comigo. Se ele está com um problema com o filho, entenda qual é o problema. E se você puder ajudar, libere ele meio-dia, um dia, e fala, olha, vai lá e resolve esse problema. Depois que você resolver, você volta para cá com a cabeça no lugar. Isso faz com que o seu funcionário não fique faltando toda hora. Porque ele se preocupa. Porque ele sabe da importância dele para a empresa. Isso é fazer engajamento. E é sobre isso que eu quero forçar cada vez mais com vocês. Por isso, guardem esta frase, né? Faça com que os seus funcionários não esperem você pedir para eles fazerem o que eles já sabem que ele tem que fazer. Se ele sabe que ele tem que chegar, que antes de ir embora, ele tem que limpar o box dele, se ele sabe que antes de ir embora ele tem que organizar as ferramentas e ele não faz isso, ou porque você errou ao não orientá-lo e não criar um procedimento, ou porque definitivamente ele não está engajado. Dono de oficina que precisa ficar 24 horas dentro do pátio, significa que ele não tem equipe. Significa que ele não tem funcionários engajados. Combinado? Então vamos seguir aqui. Vamos lá. Agora é o momento da gente implantar os bônus. Lembra que eu falei agora há pouco, no começo da nossa aula? Então,
Agora é a hora de você pegar a calculadora, pegar o seu sistema de gestão, trazer essas informações que eu passei agora há pouco, de horas vendidas, de horas disponíveis. Se você não tiver um sistema que faz isso, não tem problema, faça na mão, põe numa planilhinha de Excel, mas não deixe de fazer. Estabeleça bônus, analise os últimos 6 a 8 meses, mesmo nesse momento difícil que a gente está passando. Analise os 6 a 8 últimos meses e vai alterando as metas individuais e as metas da empresa todos os meses. E ao atingir, você dá um bônus para os seus funcionários. E já deixa explícito, mostra para eles qual o bônus que você vai dar. Quanto em dinheiro você vai dar. Tem que fazer conta. Você não pode dar muito, mas você também não pode dar pouco. Por isso você tem que fazer conta. Se o meu faturamento aumentar 10 mil reais, quanto que eu posso tirar disso para dar um pedacinho para cada um? Se o meu produtivo tinha que vender 7 mil e ele vendeu 10 mil, o que eu posso dar de bônus para ele? Isso faz com que o seu funcionário fique engajado. Por isso, a importância de cada um de nós analisarmos os indicadores da nossa oficina, hein? Não podemos deixar de analisar os indicadores da nossa oficina. Bom, amanhã é quinta-feira. Quem estiver vendo essa aula talvez veja em outro dia, então não vai ser quinta. Mas assim que você estiver vendo essa aula, no dia seguinte, é o momento de você colocar em prática tudo que a gente está escutando aqui. Porque só assim a sua oficina vai estar preparada para tudo que vai acontecer no mercado, nesse momento que a gente está vivendo e daqui para frente. Lembre-se do comecinho da conversa que eu falei sobre a mudança de perfil do consumidor, que é o dono do carro. Lembre-se que esse dono do carro é a dona de um salão de beleza, é a dentista ou o dentista, é a professora ou o professor, é o engenheiro, é o advogado ou a advogada. E eles estão passando uma mudança de perfil. Nós precisamos criar afetividade com os nossos clientes. Nós precisamos melhorar o nosso relacionamento. Está vendo que eu estou usando a palavra nós? Nós significa todos da oficina. Os seus funcionários produtivos e os seus funcionários administrativos. Bom, e agora eu quero fechar com vocês basicamente sobre isso, né? A gestão de funcionários na perspectiva do mercado. Vamos lá. Gestão de funcionários na perspectiva do mercado é transformar funcionários em equipe. Deu para entender várias dicas, várias sugestões que eu dei para você transformar seus funcionários em equipe? Deu para entender um pouquinho? É isso. Se você acha que é muita coisa para fazer de uma vez só, não tem problema. Escolha uma, comece a fazer ela amanhã, trabalhe ela 1, 2 semanas, depois pegue outra e vai cada dia implementando uma dessas informações, uma dessas sugestões. Mas tem mais. Gestão de funcionários na perspectiva do mercado. Thiago? Gestão de funcionários na perspectiva do mercado é a gente conseguir fazer com que os nossos funcionários se identifiquem e lutem junto com a oficina. E se identifiquem e lutem junto por você, junto com você, dono da oficina. Isso é fazer gestão de funcionários. E mais do que isso, para a gente fechar aqui, é fazer com que os nossos funcionários se sintam satisfeitos e engajados. Lembre-se do que eu também falei no começo da nossa aula. Se eu paguei curso para os meus funcionários, se eu investi dinheiro em treinamento com eles, e eles aprenderam e foram para outro lugar para ganhar um pouquinho mais, faltou gestão de funcionários. Faltou esse funcionário estar engajado aqui com a minha oficina. Combinado? Passa aí, Thiago. Estou deixando aqui as redes sociais da Texaco, as minhas redes sociais. Sigam a Texaco e o Fábio no Instagram. Sigam a Texaco e o Fábio no YouTube.
Eu tenho um canal de gestão chamado Gestão para Oficinas com Fábio Moraes. Tem muitos vídeos legais, todos focados em gestão. Lembrem-se, é muito importante nós estarmos acompanhando toda a sequência das 8 aulas que vão ter no nosso curso de gestão aqui com a Texaco. O primeiro foi gestão financeira. O segundo, gestão de funcionários na perspectiva atual do mercado. Comece amanhã a implantar um pouquinho daquilo que você está vendo e daquilo que você aprendeu hoje aqui. Bom, para a gente caminhar aqui, nós vamos ter 2 sorteios. Nós vamos sortear 2 kits churrascos e nós vamos sortear 3 kits Texaco. Como é que a gente vai fazer dessa vez? Dessa vez, tem uma equipe da Texaco que vai estar lendo as respostas das perguntas que eu vou estar fazendo. E eles mesmos vão identificar e vão me passar aqui no WhatsApp. Aí, eu vou falar o nome dos ganhadores. Só que eu vou fazer a primeira pergunta, enquanto vocês respondem, eu vou ler as perguntas dos comentários de vocês. Eu precisava ter acesso aos comentários aqui. Ô Thiago, me manda o link, ô Cibele, para eu poder acessar os comentários, por favor. E aí, enquanto eu respondo algumas perguntas de vocês que fizeram no decorrer desse bate-papo, dessa aula, a Texaco vai avaliar as respostas que vocês fizeram para a pergunta que vai concorrer ao sorteio. Combinado? Então, eu vou fazer a primeira pergunta e, olha, a resposta tem que ser completa. Se não for completa, não vale. Só um detalhe, hein, pessoal? Não se esqueçam que ao final de cada aula vai ser disponibilizado uma pequena avaliação para você responder e, após essa avaliação, você acertando 70% dela, você recebe um certificado de cada aula dessa, um certificado da Texaco, que é muito legal você pôr num quadro e afixar na sua oficina. Bom, eu preciso só receber, gente, o link do... já recebi aqui. Combinado. Deixa eu só acessar aqui para eu poder ver os comentários. E vamos lá. Bom, a primeira pergunta, nós vamos estar sorteando 2 kits churrascos. Está aqui comigo. Está aqui, kit churrasco. E a pergunta é a seguinte. Vamos lá, hein? Guarda aí. Podemos conseguir o engajamento dos funcionários em uma oficina através de 4 etapas. Vou repetir de novo. Podemos conseguir o engajamento dos funcionários em uma oficina através de 4 etapas. Eu falei sobre isso no comecinho da nossa aula, depois que eu retomei daquele probleminha de instabilidade que deu. Quais são? São 4. Quais são? E agora, enquanto vocês respondem, eu vou lá para o webinar e vou ver a pergunta. Fábio, o Cláudio está me perguntando o seguinte, Fábio, como lidar com funcionários... Como lidar com funcionários que são aqueles dinossauro com que são excelente profissional, mas não entende nada de gestão. Cláudio, isso acontece com muita gente, muitas oficinas acontecem isso. Eu falo o seguinte, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, Cláudio, é chamar o seu funcionário e falar para ele o seguinte, meu amigo, nós vamos, em decorrência de tudo que está acontecendo no mercado, nós vamos mudar a gestão na nossa oficina. E essa gestão nós vamos mudar de uma forma em que a gente consiga trazer o nosso funcionário mais para perto. Você é um funcionário muito bom.
você já está comigo há muitos anos, você entende muito de mecânica. Mas olha, nesse momento que a gente está vivendo, só isso não é necessário. Eu preciso transformar todos vocês em equipe. E aí, nós temos dois caminhos. O pessoal da Texaco me avisa aqui a hora que encontrarem as duas primeiras respostas corretas, hein? E o nome deles, para eu falar aqui. E aí, Cláudio, você vai responder você vai falar com ele o seguinte: olha, eu quero muito você trabalhando aqui. Eu quero muito você trabalhando na minha oficina. Mas, para você continuar trabalhando na minha oficina, eu preciso que você se adeque a este novo momento que a gente está vivendo. Eu preciso que você entenda que nós não vamos mais trabalhar na individualidade. Nós não vamos mais trabalhar dependendo só de um. Então, Cláudio, você mostra para ele que você quer ter ele, você mostra para ele que ele é importante para a empresa, mas que se ele não mudar, ele não vai ficar na empresa. E isso tem que ser uma decisão firme. Às vezes, a gente tem que mudar um ou dois funcionários na nossa empresa, não porque a gente quer, mas às vezes a gente precisa mudar para conseguir ajustar o caminho que a gente quer dar para a nossa oficina. Mas, Cláudio, lembra do seguinte, hein? Mais importante do que isso é eu entender que eu preciso mudar junto com os meus funcionários. Bom, pessoal, ó, já temos os primeiros ganhadores da primeira pergunta, hein? Kit churrasco, quem ganhou? Foi o Paulo José de Mesquita e a Ludmila Hilary Vieira e Silva. Paulo José de Mesquita, Ludmila Hilary Vieira e Silva. Vocês dois anotem um telefone que eu vou passar aqui, hein? 11 9 9349 16 1684. Vocês precisam mandar um WhatsApp de kit churrasco seja encaminhado para vocês. E agora eu vou fazer a segunda pergunta de hoje, que vale, a segunda pergunta vale o kit Texaco. São bonés, olha que legal. Ah, travou. Peraí, deixa eu repetir de novo. Vamos lá. Ó, vou repetir de novo. Telefone para vocês mandarem mensagem. 11 9 9349 1684. Vocês têm que mandar os dados de vocês. E agora eu vou sortear 3 kits Texacos. Boné vermelho, boné preto, suporte de copos, caneta e um power bank. Muito legal, viu, gente? Muito legal mesmo. Esse é o kit Texaco. Esse é muito fácil, hein? Segunda pergunta, valendo esses 3 brindes que nós vamos sortear, que nós vamos disponibilizar para vocês. Presta atenção, hein? Quantas horas disponíveis tem oficina com 2 funcionários, pensando no mês de julho de 2020, mês de julho de 2020. Vou repetir. Parece que deu uma oscilada aqui. Vou repetir. Quantas horas disponíveis tem uma oficina com 2 funcionários produtivos, pensando no mês de julho, que tem 23 dias úteis? É fácil, hein? É fácil. Os 3 primeiros eu vou receber um nome aqui e a gente já vai estar falando com vocês. Tá bom? Pessoal da Texaco, Cibele, se travou qualquer coisa, me fala aqui. E eu vou voltar para o webinar, enquanto vocês respondem, para buscar mais uma pergunta e ver se eu consigo responder mais uma pergunta aqui para vocês. Vamos lá. Travou, pediu para eu repetir a pergunta.
Vamos lá, vou repetir a pergunta. Quantas horas disponíveis tem uma oficina que tem 2 funcionários produtivos e nós pensando no mês de julho, que tem 23 dias úteis. Mês de julho tem 23 dias úteis, a minha oficina tem 2 funcionários produtivos. A pergunta é, quantas horas disponíveis tem essa oficina? Muito fácil, hein? Fácil, para todo mundo ganhar. Vamos lá? Bom, mais uma pergunta, enquanto o pessoal responde e avalia a resposta certinha. O Marcelo está me perguntando o seguinte: o Fábio, eu troco de funcionário pelo menos a cada 2 meses eu troco um funcionário. Como é que eu faço para diminuir a rotatividade dos funcionários da minha empresa? Marcelo, é o seguinte, essa é uma resposta bem legal da gente dar, mas eu quero que você preste bastante atenção, porque não vai servir só para você, não. Vai servir para todos que estão participando aqui com a gente. Olha só. Rotatividade está ligada ao ambiente e a engajamento. Se o ambiente da sua oficina não é bom, você precisa avaliar por quê. E fazer uma reflexão, porque às vezes você acha que é bom, mas os funcionários eles não acham. Né? Opa, já tem até o resultado aqui, já deu. Vamos lá. A terceira, desculpe, os 3 kits Texaco, eles foram, quem ganhou foi a Márcia Valentini, o Marcelo Ferreira e o Cláudio José Vieira. Márcia Valentini, Marcelo Ferreira, Cláudio José Vieira. Vocês 3 precisam mandar uma mensagem para o telefone 11 9 9349 1668. Não se esqueça que o certificado, para quem já fez a avaliação, está disponível. Não se esqueçam, hein? Vocês precisam pegar esse certificado. São 8 certificados, um para cada aula. Cada participante que fizer a aula vai receber o certificado. Só para eu finalizar, terminando de responder o Marcelo. Marcelo, às vezes nós achamos que o ambiente da nossa oficina é bom, mas os nossos funcionários não acham. Por isso, às vezes é bom a gente escutar os nossos funcionários. Eles vão falar muita coisa que vai entrar aqui e sair aqui, mas eles, de algumas coisas que eles falarem, algumas nós vamos guardar, que pode ser sugestões boas. Rotatividade está ligada a isso. Está ligada também à forma como eu, dono, trato os funcionários. E aqui eu não estou falando que você deve passar a mão na cabeça de ninguém. Mas, se eu quero criar afetividade e proximidade com os meus clientes, que é o meu cliente externo, eu não posso tratar meu funcionário com grosseria. Eu preciso tratar o meu funcionário com educação para que ele também trate o meu cliente com educação. Então, é uma outra análise que a gente precisa fazer. E, para finalizar, mostrar a diferença do eu para o nós. Mostrar para o nosso funcionário a diferença do eu para o nós. Bom, quando lançamos todas as aulas, o pessoal fizer todas as aulas. Outra coisa importante de avisar vocês. Quando a gente finalizar as 8 aulas, quem quiser fazer a aula que não fez, também vai receber o certificado. Faz a aula que não fez. Se você perdeu a aula de gestão financeira, faz a aula de gestão financeira, que está disponível já no site Oficinas do Futuro Texaco, e ali você faz a aula, participa da aula, faz a avaliação e recebe o certificado. Combinado? Pessoal, a semana que vem a gente tem um assunto muito legal, muito importante na vida de toda oficina. Se inscrevam, participem,
convidem os amigos mecânicos de vocês, divulguem nos grupos de WhatsApp de vocês, não deixem de acompanhar a Texaco nas redes sociais e não deixem de me acompanhar nas redes sociais, onde eu falo muito de gestão. O Instagram, Fábio Moraes, _gestão, e no YouTube, Gestão por Oficinas com Fábio Moraes. Combinado? Pessoal, boa semana, fiquem com Deus. Nós vamos ajustar ainda essa semana, amanhã nós vamos ajustar para não dar mais essas travadinhas que deu e a gente fluir na aula normal. Fiquem com Deus, muito obrigado, boa semana para todos nós. Tchau!